Oi, boa tarde. Meu nome é Jordana. Eu sou fisioterapeuta do Hospital Santa Teresa, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e vou falar um pouquinho hoje mais um pouco sobre a hanseníase, né? Hoje a gente vai limitar mais o assunto na classificação do grau de incapacidade física. Então, esse é o título, a avaliação do grau de incapacidade física na hanseníase. Para iniciar o tema, então, só relembrando que é uma doença dermatoneurológica, então ela afeta tanto a parte da pele quanto os nervos, e relembrar também que a parte da pele é em decorrência das lesões no nervo, dos acometimentos no nervo. Ela tem uma evolução lenta, mas tem cura. Isso é engraçado falar porque parece tão simples, né? Tem cura, mas muita gente ainda não sabe disso e informação parece que nunca é bastante, assim. Vamos sempre relembrar isso. O tratamento medicamentoso é gratuito, é pelo SUS e é uma doença, então, tem cura. A gente não precisa chegar com um paciente com incapacidade, que precise de reabilitação, como mostra ali aquelas imagens do slide. Aqui nesse slide mostra então a ficha completa dessa avaliação, a avaliação neurológica simplificada. Essa avaliação, os itens dela, como faz o teste e tudo mais, tem uma outra web que eu fiz ano passado detalhando cada item. Hoje, então, a gente vai falar mais da classificação do grau da incapacidade, que é de acordo com os itens avaliados nessa ficha. Após ser feita a avaliação, a gente vai classificar ali, colocar os números, os graus 0, 1 e 2 em cada item e chegar na classificação do grau de incapacidade geral desse nosso paciente. Vamos falar um pouquinho mais à frente. Só para lembrar também que essa ficha ela deve ser feita no diagnóstico e na cura. E nesse meio tempo do tratamento medicamentoso, de 3 em 3 meses, ou quando o paciente tiver uma queixa de dor, alguma coisa que suspeite, uma neurite, investigar. O monitoramento desse paciente é fundamental, como mostra ali na ficha. Essa ficha, ela pode ser feita pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo TO, pelo enfermeiro, por um técnico de enfermagem, só que tem que ser um profissional que seja capacitado para aplicar essa ficha. Só relembrando isso então, não tem profissional X na minha instituição e só ele pode fazer? Não, vamos capacitar, vamos treinar, vamos informar outros profissionais para que essa ficha não deixe de ser aplicada. Então, aqui em tamanho maior, para visualizar como que é a parte final ali da classificação do grau de incapacidade. Em cada item que foi avaliado, tanto o olho direito e o olho esquerdo, vai ter um valor 0, 1 ou 2. Então, a gente vai colocar ali na tabela. Para as mãos também, 0, 1 ou 2 em cada item ali da tabela e para os pés também. Já vou explicar o que quer dizer isso. Só nesse item aqui, para explicar então, a gente colocou 0 no primeiro, no olho direito, 1 no olho esquerdo, 0 na mão direita, 2 na mão esquerda, 0 nos pés. Então, a gente tem que calcular o valor, tem que ver o valor mais alto ali que está na tabela que a gente colocou. Então, foi 2 na mão esquerda, por exemplo. Então, a gente vai finalizar ali com o maior grau que esse indivíduo, esse paciente, é um grau 2 de incapacidade. É o maior, sendo ele colocado em apenas um dos itens ali, ele já vai ser o grau 2. Se não teve nenhum item com grau 2, teve com grau 1, esse é o grau maior, vamos finalizar grau 1 esse paciente. Então, o que seria realmente o grau 0, 1 e 2? O 0, ele é aquele paciente que possui a força muscular das pálpebras, como testada lá na ficha, nos testes, né? Nas mãos e nos pés preservada. Sensibilidade da córnea, que é feito aquele teste com fio dental, é preservada. Mãos e pés também, com os monofilamentos. Então, o grau 0, o paciente ele sente o monofilamento lilás. Ali eu coloquei caneta esferográfica porque em algumas regiões do Brasil a gente não tem o monofilamento,
que é um material mais específico para teste de sensibilidade. Então, o manual do Ministério, ele traz que pode ser aplicado a caneta esferográfica. Não é o melhor, gente, então vamos tentar ver a questão de conseguir esse material, monofilamento, ele dá mais dados específicos para a gente, gradua melhor essa sensibilidade, porque tem vários pesos ali, a gente vai ver também mais na frente, mas não tem o monofilamento, não deixa de testar a sensibilidade das mãos e dos pés desse paciente com a caneta esferográfica então, tá? Com a carga cheia, só um itemzinho para relembrar como que deve ser feito. Então, ainda no grau 0, é aquele paciente que conta dedos a 6 metros ou a acuidade visual maior ou igual a 0,1. Só relembrando que essa tabela aqui que eu estou mostrando de grau 0, 1 e 2 está nos parâmetros mais atualizados, né, que traz também a questão da força muscular, porque até antes de 2016 não tinha, a força muscular não classificava o grau de incapacidade física e agora ela classifica como grau de incapacidade física. A gente vai ver aqui na classificação grau 1. O indivíduo que tem grau 1, ele já tem diminuição dessa força muscular. Então, tanto nas pálpebras, nas mãos e nos pés, ou nas pálpebras, ou nas mãos ou nos pés. Lembrando que é um dos itens lá, 1 ou 2, a gente vai notar um maior grau desse indivíduo. Grau 1, o paciente já tem deficiências visíveis. Não, sem deficiências visíveis, desculpa. Ele tem diminuição ou perda dessa sensibilidade na córnea, feito o teste do fio dental também. Alteração na sensibilidade palmar e plantar, com o monofilamento ou com a caneta. Então, esse indivíduo, ele não sente o monofilamento lilás, ele só vai sentir do vermelho em diante. A gente já vai ver a graduação ali dos monofilamentos. Sentiu o monofilamento vermelho, opa, esse indivíduo já é grau 1. Então, é um indivíduo que precisa mais cuidados, mais orientações, né? Vamos tomar atenção com isso. E o grau 2 é o grau mais grave, então, que traz mais sequelas, que o indivíduo ele não deve chegar para a gente com grau 1 e 2, porque então ele já tem perda, ele já tem alteração. O grau 2 quer dizer, então, que ele tem deficiência visível causada pela hanseníase, como lagoftalmo, equitrópio, entrópio, triquíase, opacidade corneana central, iridociclite. Gente, eu botei até um asterisco ali porque a iridociclite ela é uma emergência oftalmológica. Então, se observarmos isso no nosso paciente, o encaminhamento deve ser de maneira mais rápida possível para um oftalmologista. E ela classifica então esse indivíduo como grau 2 de incapacidade. Lembrando ali que eu sublinhei então as deficiências causadas pela hanseníase, porque temos que levar em conta que a gente trata, quer informar mais da hanseníase, mas esse indivíduo pode ter outras lesões já antigas que tem a ver também, que a gente vai se confundir ali um pouquinho na avaliação. Então, vamos separar, vamos coletar essa história do paciente, vamos identificar se aquela perda da sensibilidade é devido à hanseníase ou é de algum outro problema que ele já teve, às vezes até na infância, e saber diferenciar isso. Então, também é um indivíduo que tem garras, reabsorção óssea, atrofia muscular, mão e pé caído, contratura, feridas tróficas, tudo isso então visível, grau 2. Lembrando da força também, né, que também entra aí, o indivíduo então ele tem grau de força muscular 0, 1, 2, ele é grau 2. Só coloquei ali como detalhe que estão na ficha de avaliação, mas não pontuam para a classificação do grau de incapacidade, a avaliação do nariz e o espessamento dos nervos, tá? A força muscular, então, está na ficha, já entrou para a classificação do grau e ainda tem esses dois detalhes que não pontuam para a classificação. Além da classificação do grau de incapacidade, a gente tem o score OMP, olhos, mãos e pés, que é muito importante também, porque ele vai trazer um pouco mais de informação sobre esse nosso paciente. Como eu falei lá na outra tabela, de colocar o grau 0, grau 1, grau 2 e classificar lá no final como o maior grau,
Aqui o score OMP, ele traz a soma de todos esses graus que a gente colocou lá na tabela. Então, se eu coloquei, ali tem 2 exemplos, então, né? Um que traz um score OMP 6, então que o indivíduo apresentou grau 2 de incapacidade no olho esquerdo, grau 1 na mão direita e na mão esquerda, grau 1 no pé direito e pé esquerdo. Então, soma-se esses valores e chega ao score OMP. Ele é importante porque ele pode ser de 0 a 12, sendo que o grau 2 ele dá uma definição de que o paciente tem muita incapacidade, né? Já tem sequelas, tudo mais. Mas esse score OMP, quanto mais baixo, indica que esse grau 2 pode ser em um segmento só. Se ele tiver tudo 0 e um score OMP 2, então ele só apresentou um segmento com a sequela bem grave. Ah, mas esse indivíduo no score OMP, ele tem score 8, como aquele outro exemplo do lado. Então, esse indivíduo ele já apresenta sequelas maiores, tem mais membros, mais segmentos acometidos. Então, a gente tem que dar mais valor para isso também e direcionar nossas orientações, nossos cuidados, os encaminhamentos, a forma que a gente vai tratar esse nosso paciente. Esse é um score, um número que a gente tem ali através da ficha e que a gente pega a ficha, lê e identifica isso. Ele ainda não é um número que traz para dados estatísticos, porque ele ainda não está nas bases de dados do Ministério, mas em breve vamos torcer para que entre. Então, falando um pouquinho mais sobre o que é então mesmo o grau de incapacidade física, é a medida que indica a existência dessa perda, tanto sensitiva, motora, neural, então ela nos dá um dado mesmo, né, uma medida, um valor. É obtido através da avaliação do paciente, então se a gente não fizer aquela ficha de avaliação completinha, a gente não vai conseguir chegar na classificação do grau de incapacidade desse indivíduo, e isso é importantíssimo. E é até obrigatório pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Hanseníase. Deve ser realizado, então, como eu já tinha falado, no diagnóstico e na alta. Aqui eu trouxe alguns dados estatísticos, então, só para falar quanto a essa avaliação na alta e no diagnóstico e na alta, desculpa. Então, é muito importante a gente observar ali, nesse gráfico, que tem muito mais número de pacientes avaliados no diagnóstico do que na alta. Então, o que está acontecendo? Se é uma classificação que tem que ser dada para o nosso paciente, uma avaliação que tem que ser feita tanto no diagnóstico quanto na alta, na cura medicamentosa, por que a gente reduz tanto esses números, então, na alta desse paciente? Vamos tentar trabalhar isso, né? Vamos tentar trazer esse paciente mais para perto, coletar mais dados e registrar tudo isso. Mais alguns detalhes sobre a classificação do grau de incapacidade. Então, para que serve? Ele é um indicador epidemiológico para avaliar os nossos programas. Então, como que está no nosso município, nosso bairro, nosso estado, como está sendo feito, né? Também determina precocidade no diagnóstico. Então, aquilo que eu falei antes também, a gente não quer que um paciente chegue para a gente com grau 2 de incapacidade, com grau 1, isso já é tardio. Então, vamos tentar informar mais as outras pessoas, passar esse conhecimento, tentar chegar a informação para esse paciente também, para ele começar os cuidados, todo o processo antes de ter alguma perda, alguma alteração. E também serve para comparar, então, como esse paciente chegou e como ele saiu. Aqui mais alguns gráficos, falando sobre a quantidade, né, de pacientes com grau 1 e grau 2. E um outro gráfico menor ali no canto inferior, que mostra a quantidade de pacientes, todos os pacientes da hanseníase registrados, a quantidade deles que tem incapacidade. Então, 1/4 desses pacientes tem incapacidade. Isso é bem importante porque a gente não pode esquecer que um indivíduo com sequela, com perda, ele vai atingir outros
fatores, né, da nossa sociedade, a parte produtiva, econômica, né? Esse indivíduo também atinge a parte emocional dele, então essa parte psicológica, e que tudo isso a gente não quer. Aqui são alguns dados do nosso estado, então, quanto a número de casos novos no estado de Santa Catarina. Então, em 2015, foram 171 casos novos, sendo que aqui também entra aquele gráfico que eu mostrei da avaliação no diagnóstico e na cura, porque desses 171 casos novos, 156 foram avaliados. Então, 156 a gente tem dados quanto à classificação desse grau de incapacidade do indivíduo. Então, a gente já viu que não avaliou todos os pacientes. Por quê, né? Uma perguntinha para a gente pensar. O que está faltando? Por que a gente deixou passar sem ser avaliado, né? E desses 156 que foram avaliados quanto ao grau de incapacidade, 11% ele chegou com grau 2 no diagnóstico. Então, esse dado de 11% ele é um valor alto considerado pelo Ministério da Saúde. Só para relembrar também um dado mais recente, é que em 2016 foram 143 casos novos de hanseníase no estado. Então, como que o paciente ele chega para o nosso serviço? Porque a gente sabe das manchas, da falta de sensibilidade, mas será que esse indivíduo ele já chega apresentando isso, a mancha, a falta de sensibilidade? Ou ele está chegando já porque ele tem lesões, porque ele tem deformidades? Isso é o que está mostrando nos dados, né? Grande índice de grau 2 de incapacidade. Então, o que seria o ideal? Ele chega lá no iniciozinho de todo o processo. Então, um paciente que já chega com alguma lesão, com alguma deformidade, ele é grau 1 e 2, com isso ele tem mais sequelas e o direcionamento desse paciente tem que ser imediato, ou para um programa, né, de reabilitação, de autocuidado, de prevenção de incapacidade, em conjunto com a parte medicamentosa, com certeza, né, mas todos esses cuidados a gente tem que ter com o nosso paciente. Eu só trouxe ali uma referência, né, de 2015, de um estudo, que no estudo deles apresentaram então que os primeiros sintomas relatados por esses pacientes foram manchas, fraquezas, dores no corpo e perda de sensibilidade. Então não está limitado ali a mancha, né? E querendo também mostrar que quantas outras patologias no nosso dia a dia a gente tem que traz fraquezas, dores no corpo, perda da sensibilidade. Então, abrir um pouco mais esse olhar, lembrar da hanseníase, saber que existe e como que a gente pode identificar esse paciente bem no início do problema. Sinais, então, outros sinais, além daqueles ali que a gente já falou. Então, outros sinais e agora determinando de acordo com a parte autonômica, sensitiva e motora. Então, na parte autonômica, a gente vê calosidades, falta de pelos, estado das unhas, fissuras, diminuição da sudorese. Isso a gente pode estar atendendo um paciente, um dentista pode estar atendendo um paciente, pode observar isso e ele pode se ligar, né, interpretar de alguma forma diferente, direcionar esse paciente, ter outras informações para atender o indivíduo como um todo, né? Parte sensitiva, então o indivíduo tem dormência, queimaduras, úlceras, outros profissionais também, todos, né? Todos nós na área da assistência, do atendimento a esse paciente, a gente pode estar observando tudo isso e estar atento, não deixar passar. A parte motora, então, fraqueza muscular, articulações rígidas, deformidades. Aqui sobre a avaliação da sensibilidade, então, mostrando um pouquinho o que é o estesiômetro, as colorações dele, né? Então, lembrar que se o paciente sente o lilás, ele é grau 0, ele ainda não tem deficiência, né? Ali fala um pouquinho de sensibilidade protetora diminuída, mas ainda é considerada normal para mãos e pés. A gente não classifica como 1 se ele sente o filamento, monofilamento lilás.
Pode ter alguma dificuldade iniciando nesse paciente? Pode, mas a gente também não precisa valorizar tanto porque ele ainda está dentro da normalidade. Agora, se o indivíduo ele sente só o monofilamento vermelho, ele já é grau 1 de incapacidade. Então, ele já tem perda da sensação de proteção, perda da discriminação entre quente e frio, precisa usar algumas adaptações, como a palmilha protetora. Então, ele já vai entrar num programa, vamos dizer assim, num atendimento com prevenção de incapacidade, tá? Com orientações. Ele tem que entender isso, como que acontece, qual é a primeira perda que ele pode ter, né? Como que ele pode cuidar para não acontecer os machucados, as feridas, as lesões. Se ele é um indivíduo que não sentiu nenhum dos monofilamentos testados, a gente vai classificar ele como grau de incapacidade 2. Então, vai ser preto, né? Então, ele já é um indivíduo que tem muita perda de sensação de pressão profunda no pé e na mão. É aquele indivíduo que vai estar caminhando, pode fazer uma subluxação e continuar caminhando, não sentir dor, não sentir que fez aquilo. E aí vai agravar mais ainda o quadro desse paciente. Ele já precisa realmente de além da prevenção toda de incapacidade, a parte de reabilitação. Talvez algum procedimento mais cirúrgico, né? A gente pode discutir isso mais também para frente. Eu coloquei ali do lado a questão da legenda, porque isso é um padrão a nível nacional, tá? Tem que ser colocado naquele jeito ali na ficha. Então, o monofilamento verde tem que ser preenchido com lápis de cor, canetinha, mas na cor verde. O azul na cor azul, o lilás na cor lilás. E aí os outros ali começa a ser um pouco diferente. Então, o vermelho ainda fica o preenchimento da bolinha toda vermelha. O laranja, desculpa, fica com uma cruz, um X, e o vermelho fica com um círculo. Se ele não sentiu então nenhum desses, a gente preenche o ponto ali testado de preto. Isso eu só estou trazendo porque é um padrão e a gente vê ainda que tem diferenciação quem aplica no sul, no norte, né? Então, para todo mundo identificar, assim que viu a ficha, já saber como é que está esse paciente, qual é o estado mesmo dele relacionado à perda da sensibilidade. Aqui falando um pouquinho sobre a cura e a alta. Então, a cura tem o que é a cura para o paciente e o que é a cura para o terapeuta. Então, enquanto profissional da saúde, a gente vai falar, ele vai vir, vai fazer o diagnóstico, vai começar a fazer o tratamento medicamentoso e vai receber a cura alta pelo tratamento medicamentoso. Mas se esse paciente, como a gente está falando, ele chega muito com um grau de incapacidade 1 e 2, ele já tem alguma perda, alguma lesão, alguma sequela, e lá no final a gente reavaliar, ele continuou com aquela sequela, será que ele vai entender que aquilo ali, ele recebeu uma cura, mas como? Se ele ainda tem a sequela, uma garra ulnar, né? Uma lesão na parte plantar, uma úlcera plantar, então recorrente, como a gente tem que chegar a abordar esse paciente para ele entender isso. Ele está curado da doença, ele não transmite mais, ele não vai ter mais aquele bacilo, mas e a sequela que ficou? Por isso a importância do diagnóstico precoce, do cuidado, da orientação desse paciente para evitar o máximo possível as lesões. Então, a alta então ali da PQT, né, e o autocuidado. A hanseníase tem cura, né, tem como prevenir, tem como cuidar. Complementando então aquele item falado, o paciente ele tem que entender o que ele tem, o que essa doença vai fazer no corpo dele, na questão dos nervos, né? Na questão das perdas dele, da sensibilidade principalmente. Então, se ele entender isso, ele consegue entender por que ele tem que ter o cuidado de proteger a mão antes de colocar em algum ambiente quente, né? Proteger o pé, visualizar o membro todo momento. Ele vai se comprometer mais com o seu autocuidado. Então,
a gente tem que lembrar e explicar muito bem quanto à falta de sensibilidade para esse paciente, quando que o repouso é necessário, porque vai ter momento que ele está com suspeita de neurite, né, ou está com a neurite e ele precisa fazer o repouso daquele membro, precisa fazer o repouso ainda na maneira correta. Então, sem estirar aquele nervo, sem causar mais processo inflamatório ali. Quando que ele tem que utilizar uma órtese, uma palmilha, uma adaptação. A questão da higiene é fundamental. Eu trabalho no hospital e a gente vê muito lá em contato com a enfermagem, pacientes que sempre retornam à internação e muito para refazer curativo, porque não tiveram essa higiene, não tiveram cuidado com isso. Então, vamos dar mais atenção a esse nosso paciente, explicar melhor para ele o que a doença faz no corpo e como ele tem que se cuidar para ter um comprometimento também quanto a isso, da parte do paciente. Então, complementando também o autocuidado. O que é o autocuidado? Cuidar de si mesmo. Todos nós temos nossos cuidados básicos, né? Uns mais, outros menos, mas a gente tem que explicar então alguns detalhes específicos para esse paciente da hanseníase, como o paciente que tem pressão alta, diabetes, colesterol, eles têm os cuidados específicos também, assim tem os da hanseníase. Então, e não é só explicar ao paciente. A gente vê muito que trata também de uma população mais carente, eles chegam muito com vergonha de perguntar, vergonha de mostrar, né? Então, vamos tirar esse tabu, essa barreira, vamos explicar mais, falar mais para o nosso paciente da doença, dos problemas, como ele tem que cuidar e junto com isso realizar juntamente com o paciente. Ele fez no lado a higiene, o cuidado, o exercício, vamos tentar, a gente fez com ele de um lado, um membro, pede para ele fazer, repetir na sua frente com o outro lado, para ver se gravou aquilo, se ele entendeu, se na hora da prática ele teve alguma dúvida. Então, observar também o paciente realizando. Aqui eu trouxe algumas imagens que falam um pouquinho dos grupos de autocuidado, que em alguns lugares assim no Brasil tem esses grupos, porque trabalhar um indivíduo isoladamente às vezes é um pouco difícil, diferente, né? Quando ele está em a dúvida dele pode ser a do outro paciente, né? A queixa dele, algum outro paciente pode também falar a sua parte. Então, trabalhar em grupo tem uma série de vantagens e deve também ser estimulado isso. Ali também mostro, para trabalhar em grupo, tem alguns manuais, alguns guias, alguns materiais que vão explicar direitinho como fazer, como montar o grupo, como funciona tudo isso. Então, não é de maneira leiga de jeito nenhum. E lá em cima também alguma imagem, outra imagem sobre materiais básicos dos autocuidados, então, né, na prevenção, luva, chapéu, cremes, óleos, colírio, panfletos com as demonstrações, com os exercícios, né, com as orientações certinho. A força muscular. Então, lá na ficha de avaliação também tem a graduação de força, o teste da graduação de força, como eu falei, também pontua para a classificação do grau de incapacidade. Também temos um padrão, deve ser preenchida da mesma forma em todos os locais, que é aquela legenda ali de embaixo, que é se o indivíduo ele tem força máxima, conseguiu manter a resistência, né? Ele tem força 5, então a gente tem que preencher na ficha F5, que é de forte, né, de força, 5. Se ele tem 4, 3, 2 é diminuída, então a gente coloca D4 e assim por diante. Esse teste de força é fundamental porque é daí que a gente vai indicar os exercícios para esse paciente, se o exercício vai ser passivo, ativo, resistido, como que a gente vai fazer no tratamento. Aquela outra tabelinha ali do lado, eu coloquei os nervos que são feito, respectivamente, o teste de força muscular. Então, a gente pode observar, são só 5 que a ficha lá preconiza. Então, não é difícil, vamos levar a sério, vamos tentar fazer, capacitar esse pessoal para fazer isso daí com o nosso paciente da maneira correta, né? Ter um dado fidedigno desse paciente para nos dar também mais
força na hora de prescrever um exercício, de prescrever uma atividade, uma orientação, um tratamento, uma continuidade para esse paciente. Então, a gente avalia a força respectivamente ali do ulnar, mediano, radial, fibular e tibial posterior e gradua de 0 a 5. Então, falando um pouquinho da cinesioterapia, é um ramo da fisioterapia que se dedica à terapia com movimentos, responsável pela reabilitação de funções motoras do corpo. Então, ela trabalha através dos exercícios, das atividades. Que tipos de exercícios, então? Só trazendo aqui para relembrar, e não sei se todos que estão assistindo também, né, são fisioterapeutas, mas então, os exercícios passivos, então aquele indivíduo que ele não apresentou força muscular, deu 0, 1, então a gente deve realizar com esse paciente de forma passiva. Eles são utilizados para prevenir contraturas, aderências capsulares, estimular o sistema circulatório, manter a integridade articular e de tecidos moles. Já os exercícios ativos, aqueles pacientes que apresentaram um teste de força muscular, uma força não foi 0 e 1, foi 2, 3, 4, então ele tem um pouco de força, ele faz o movimento, às vezes ele não faz na amplitude total, mas ele tem essa força. Então, os exercícios devem ser ativos. Manter a amplitude de movimento, para que serve então os exercícios ativos? Para manter a amplitude de movimento, desenvolver flexibilidade muscular, coordenação motora, aumentar a força, otimizar o funcionamento do sistema cardiovascular e respiratório, por aí por diante. Então, e aqueles exercícios resistidos? Então, o paciente tem a força, conseguiu manter, é um paciente grau 5, vai indicar ele não fazer mais nada? Não, continua fazendo exercício com a força, com resistência, né? Para manter tudo isso e contribui, né, então, para a manutenção das atividades funcionais, previne osteoporose e dores pelo corpo. De maneira geral, então, resumindo, os exercícios passivos, ativos e resistidos. Aqui só mostrando algumas intervenções, relacionando também com referências bibliográficas. Quanto à parte da fisioterapia ali, né? Então tem estudos como o de Lima e Ferreira, de 2009, que acharam dados estatísticos significantes com melhoria da força e da dor quando aplicado a fisioterapia 3 vezes por semana com duração de 90 minutos. O que eles fizeram? Alongamento prévio dos membros superiores, exercícios ativo resistidos, então a gente tem que ver também o público desse estudo era um pouquinho diferente, né? Com pessoas que tinham mais capacidade, né? Usaram então liga elástica para metacarpofalangianas e halteres de diferentes pesos, de acordo ali com as progressões que foram feitas naquele tempo ali de 5, 10 e 15 sessões. E todos os exercícios para punho, antebraço, cotovelo e ombro. Já o estudo de Seixas, Loures e Mármara, de 2015, então realizou com alongamento e fortalecimento muscular, treino de sensibilização, que é muito importante para esse paciente, parte de equilíbrio, porque imagina, tudo isso altera nesse nosso paciente, né? Se ele tem essas perdas, essas alterações, sensibilidade, força, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Equilíbrio, marcha e funcionalidade, temas para educação que foram oferecidos antes dos atendimentos. Então, ter essa educação, essa informação para o nosso paciente, para a equipe, é fundamental. Saber por que está realizando, qual que é a evolução, né, daquele procedimento e lembrar muito da função, a função desse paciente. É fundamental, porque perde várias coisas, mas perder a função, a gente escuta muitos relatos lá no Hospital Santa Teresa, com pacientes que todos eles são grau 2 de incapacidade e o cuidado permanece, os exercícios, a gente tem que continuar isso, porque não é porque o paciente é grau 2, ele já tem uma sequela, uma deformidade que não vai mais retornar, que não pode piorar. Então, se ele não estiver sempre atento dessa questão da falta de sensibilidade, ele pode se machucar, né? Vir a ter reabsorção de dedos, de outros dedos, a ter mais dor por causa dessas deformidades, diminuir mais ainda a função dele, né? De acordo com a progressão, se ele não fizer nada. Então, a gente tem que continuar dando assistência a esse paciente.
Então, aqui resumidamente falando um pouquinho da cinesioterapia indicada para os olhos. Então, basicamente o exercício de piscar, né, bem forte, manter por 5 segundinhos, repetir 10 vezes. Ajuda na lubrificação dos olhos, ajuda a proteger esses nossos olhos. Outras imagens ali que são de cuidados, né? Um paciente que tem um lago oftalmo, a gente tem que indicar para que ele use um tampão noturno, né? Evitar, como tem a perda da sensibilidade, pode ter a perda da sensibilidade, evitar que fique esfregando, cuidar muito bem como utilizar assim os objetos nesse olho, né? Visualizar o olho, a questão das inflamações e tudo mais, procurar olhar todos os dias pelo espelho, né? E cuidar como que está o nosso olho, o olho desse paciente. Ali é a questão de tirar o pelo com a pinça, né? Para aqueles casos dos pacientes que têm fugiu o nome, desculpa. Depois eu volto e falo então dessa parte. Fugiu o nome, desculpa. Tá lá no início da apresentação. Cinesioterapia para as mãos, então. Alguns movimentos aqui só para ilustrar, alguma coisa dos manuais do Ministério, alguma coisa dos meus atendimentos lá no Hospital Santa Teresa. Então, os exercícios podem ser passivos, podem ser ativos, resistidos, como a gente havia falado antes ali, e lembrar da função. Então, aquele exercício ali do bico do pato é muito importante, trabalho com os dedos estendidos, trabalha, né, todo o movimento polegar dos dedos, a oponência, abrir e fechar, levantar o punho. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar com o paciente. Também aqui é importante falar que assim que eu entrei lá, eu comecei muito a perceber que os pacientes relatavam: você faz exercício? Faz, todos os dias aperta aquela bolinha, aperta aquela bolinha. Gente, a tendência deles já é ter essas garras, já é ter essa deformidade em flexão. E aí só apertar a bolinha? Vamos repensar um pouco nisso, né? Qual o movimento, qual a orientação que a gente está dando para esse paciente? É a correta? Vamos tentar estudar um pouco mais, se dedicar mais para estar passando de forma correta para esse indivíduo e não piorando a situação dele. Cinesioterapia para os pés, então, para os membros inferiores, alguns alongamentos, principalmente ali para a questão da região do tornozelo, evitar o pé caído, fortalecimentos. Então, também mostra imagens de livros, de manuais, e paciente lá do Santa Teresa fazendo o trabalho ali da musculatura intrínseca dos pés. Então, gostaria de agradecer, pude trazer um pouquinho do que é a classificação do grau de incapacidade, como ela é importante, então, para o nosso trabalho. Lembrar do paciente em primeiro lugar, da função, do autocuidado, de explicar tirar as dúvidas desse nosso paciente, né? Então, chegar mais próximo desse indivíduo que está precisando. Muito obrigada. Então, só para citar, eu falei muito ali sobre que as imagens foram tiradas de alguns manuais. O principal deles, que eu uso muito, é o Manual de Prevenção de Incapacidade do Ministério da Saúde de 2008. Tem na internet, tá? Disponível em PDF. Ele é bem completo, explica como faz cada teste, cada procedimento da ficha de avaliação neurológica, que também está aqui na apresentação e que tem uma outra web do ano passado explicando também, né? É um material bem completo. Tem outras escalas que daqui para frente também a gente vai começar a aplicar, que é a escala de Salsa e de participação. Para sempre estar abordando mais esse nosso paciente com mais detalhes, e que esses detalhes são fundamentais para o nosso plano de tratamento com o indivíduo como um todo.